A maioria dos analistas e investidores cripto acreditam que 60 mil dólares não foi o fundo do Bitcoin e que nesse bear market a gente ainda vai ver preços mais abaixo desse patamar. A questão é, será que pela primeira vez a maioria das pessoas estará correta? Será que de fato o Bitcoin vai perder os 60 mil dólares? Então, nesse vídeo eu trouxe um indicador que aponta exatamente isso e que nunca errou na história quando se trata de apontar o fundo do Bitcoin. Se ficou curioso, já me aguarda logo após a vinheta, solta o seu like que eu volto rapidinho. Seja muito bem-vindo à Liga Cripto, eu me chamo Mário, caso você não me conheça, e aqui a gente traz notícia relevante e ação de preço no que diz respeito ao Bitcoin e ao mercado cripto. Então, se você busca esse tipo de informação, já deixa o seu like, como eu falei no início, e é claro, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e não perca nenhum detalhe em um dos momentos de maior geração de riqueza para anos à frente. Bom, família, indo direto ao ponto, porque eu sei que, além da maioria acreditar que a gente vai perder os 60 mil dólares, a maioria também não está com tanta paciência assim para o mercado cripto. Então a gente vai direto ao ponto nesse vídeo. E só para contextualizar o que eu trouxe já logo de início do vídeo para vocês, é claro que isso pode ser, né, um apanhado, um acumulado de informação que você vê no YouTube, que você vê no Twitter, mas quando a gente bota dinheiro na mesa, ainda assim, esses investidores, eles acreditam, a maioria deles, que o Bitcoin perderá os 60 mil dólares. A gente está falando hoje de uma previsão com uma probabilidade de 75% via Polymarket do Bitcoin atingir o preço de 55 mil dólares. A segunda maior probabilidade é que ele atinja em 2026 o patamar de 50 mil dólares. E como eu disse, será que essa maioria está correta? Porque quando a gente olha a ação de preço do Bitcoin, a gente já tem uma percepção, por exemplo, olhando via RSI, que é o nosso índice de força relativa dentro do mercado, a gente já percebe que, comparando com outros fundos de mercado, principalmente aqui no gráfico semanal, a gente já atingiu, em algum momento agora próximo dessa última correção, um momento de sobrevenda no semanal. Mas é importante destacar que, lá atrás, em 2019, isso era sim o fundo do Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, já que em 2022, esse fundo ele não é no mesmo momento em que a gente inicialmente, depois de uma grande correção, atinge sobrevenda no nosso RSI. Então a gente respira, sai dessa zona de sobrevenda e depois tem mais uma grande queda que é proveniente do colapso da FTX. E aí, mais uma vez, a gente chegou a ver um preço abaixo, mas como vocês podem reparar, a níveis de força relativa, a níveis de RSI, não era ali o nosso fundo. Logo, isso te bota para pensar que provavelmente, o que a gente viu agora, né, em termos de sobrevenda, foi um momento de pânico no mercado, certamente, mas, ao mesmo tempo, desde a queda dos 60 mil dólares, a gente teve uma breve recuperação. Óbvio, não emocionalmente falando, não em termos de portfólio, mas em termos de estabilidade do mercado. O Bitcoin ele conseguiu se manter acima dos 60 mil dólares, raramente vindo abaixo dos 65 recentemente. Então, já dando um zoom in aqui no nosso gráfico semanal, a gente pode perceber que a estrutura de fundos ela vem se mantendo, vai acontecendo uma manutenção de fundos ascendente. E, enquanto isso, o mercado ele se mantém estável. A questão é que, como eu disse, mesmo com isso, mesmo com essa instabilidade, entre aspas, momentânea do Bitcoin e do mercado cripto, a maioria dos investidores acredita que em algum tempo à frente nós teremos uma queda, perdendo não só os 60 mil dólares, perdendo também não só a média de 200 períodos, colocando o Bitcoin numa situação de nova descoberta de fundo, quem sabe esse fundo definitivamente o fundo do nosso bear market. Porém, como eu disse, teve um indicador que apontou com exatidão todos os outros fundos anteriores do Bitcoin. E aí é o momento que eu trago os créditos para o Formadores de Mercado, é um Twitter que o seu arroba é @formadores_edu, e ele traz exatamente essa informação, esse indicador acertou todos os fundos do Bitcoin.
Se trata do CVDD, que em inglês seria o Cumulative Days Destroyed, que mede o comportamento de mãos fortes, funcionando da seguinte maneira. Quando o Bitcoin é transferido, não é somente uma questão de valor financeiro, existe também o tempo em que ele ficou parado, isso em relação à carteira que ele estava posicionado. Então, quanto mais tempo o investidor segurou aquela moeda, maior o impacto quando ela é movimentada. Ou seja, é como se a venda de holders de longo prazo que tem segurado moedas por um ciclo, 2 ciclos, quando essa moeda é vendida, ela tem um impacto maior nesse indicador. Então, o CVDD ele acumula esse valor mais o tempo ao longo do tempo e mostra quando mãos fortes estão sendo movimentadas. Historicamente, isso acontece em movimentos específicos de capitulação, troca de mão e formação de fundo, que é o que interessa para a gente nesse vídeo. Por isso, o CVDD ficou conhecido como algo impressionante. Ele marcou com precisão os principais fundos do Bitcoin ao longo dos ciclos. Então a gente pode reparar que em todos os ciclos, não só no fundo aqui de 2012, a gente tem o fundo aqui em 2015, outro fundo já no início de 2019 e mais uma vez o nosso fundo, não como o RSI indicou em 2022, no final de 2022, mas sim já em 2023, nos famigerados 15.500. E é óbvio que fica aquela pergunta, bom, qual seria, então, o fundo desse ciclo? Então, família, apesar da gente não ter aqui uma bola de cristal para saber exatamente quando o Bitcoin vai interagir com esse indicador, o que marcaria o seu fundo, a gente tem uma ideia de onde está essa linha no atual momento, ou seja, qual é o preço que essa linha hoje permeia. E segundo o próprio autor dessa thread, a gente tem que a linha do CVDD está próxima dos 47 mil dólares. O que, no fim das contas, o intuito não é apontar exatamente onde será esse fundo. Entendam que diversos indicadores anteriormente eram perfeitos, mas em algum momento eles foram imperfeitos, mas isso traz um excelente norte em termos de direção. E, na minha opinião, não só pela opinião da maioria, mas pela assertividade desse indicador, torna ainda mais provável a possibilidade do Bitcoin perder os 60 mil dólares. O que, no fim das contas, como se você viu no vídeo do Igor passado, não é algo ruim necessariamente. É algo ruim se você não tiver caixa, se você não tiver como, nesse momento historicamente tão importante, acumular Bitcoin, iniciar o seu DCA. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem a certeza de que o Bitcoin vai perder os 60, me parece já prudente, caso você veja esse ativo para longo prazo, iniciar o que a gente chama de Dollar Cost Average, se de fato a gente tiver a confirmação desse movimento, a perda dos 60 mil dólares, entendendo que a linha que acertou e cravou o fundo do Bitcoin em todos os bear markets hoje está aproximadamente entre 47, 50 mil dólares. Então, eu já te faço essa pergunta nesse momento do vídeo. Você acredita, assim como eu, que a chance da maioria estar correta hoje e o Bitcoin perder os 60 mil dólares é realmente muito grande? Será que pela primeira vez a maioria das pessoas adivinhará o fundo do Bitcoin? Então, deixa aí o seu comentário, enquanto eu já aproveito para te lembrar que dentro da Bybit, patrocinadora aqui do canal e apoiadora de todos os vídeos, você não encontra somente mercado cripto. Na melhor plataforma de trade para a Liga Cripto, você também tem a opção de tradear TradFi, ou seja, finanças tradicionais, como, por exemplo, a gente está falando de tradear ouro, Tesla, Circle, hoje uma das maiores empresas, se não a maior empresa cripto, se eu não me engano, dos Estados Unidos, hoje já com uma alta de quase 5%, SP500 vem se desenvolvendo bem no dia de hoje. NVIDIA subindo 5%, a gente tem MicroStrategy, a gente tem Apple. Então, caso você tenha interesse em negociar dentro desse mercado, procure a Bybit, link aqui embaixo na descrição, onde a gente também tem diversas promoções rolando, principalmente para quem está criando a sua conta. Por fim, família, depois eu penso em fazer um vídeo exclusivamente para isso, mas acho legal ressaltar que, se de fato o Bitcoin perder os 60 mil dólares, o que será do mercado das altcoins. E aí, família, fazendo um parêntese rápido, como eu disse, esse vídeo não é sobre isso, mas colocando aqui sob espectro da nossa análise os últimos 1.500 dias do mercado cripto, indo a partir de maio, abril de 2022, a gente tem o
ponto de controle do mercado cripto, excluindo a capitalização do Bitcoin e o mercado de stablecoins, a gente tem esse ponto de controle mais ou menos via VRVP, aqui ao lado, em 450 bilhões de dólares. Hoje esse mercado de altcoins ele tem 665 bilhões. E no caso de uma correção mais graúda, eu não acho impossível que a gente visite zonas próximas desse ponto de controle, que é onde de fato a gente teve historicamente um maior interesse em relação a trocas dentro desse mercado. E isso é importante dizer, se é uma análise generalizada do mercado das altcoins. Muitas altcoins hoje já estão próximas do seu fundo passado. E é muito difícil você não conseguir pensar que essas altcoins, no barato, elas revisitarão esses fundos prévios. Então, é um ponto interessante para você pensar, caso você ainda acredite no mercado das altcoins, caso você ainda acredite no altcoin season, fato esse que não aconteceu na última bull run, o que também traz um enfraquecimento para esse bear market, o que, na minha opinião, possibilite, né, as altcoins a visitarem esses patamares em que, historicamente, não é muito comum revisitar fundos prévios, mas a situação presente no mercado hoje, acredito que favorece esse cenário. Vou ficando por aqui, família. Se curtiram, deixa o like. Grande beijo, grande abraço e valeu!